Transtorno de oposição desafiante, também conhecido como TOD, ou transtorno opositivo desafiador. Dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos Estatísticos da Associação Americana de Psiquiatria, o TOD ele está inserido nos transtornos de controle de impulso e da conduta, tá bom? É diferente de transtorno de conduta. O transtorno de oposição desafiante, ele é o quê? Ele é um padrão, né, de humor raivoso, irritável, um comportamento questionador, desafiante, uma índole aí vingativa, e tudo isso tem que ter aí pelo menos uma frequência mínima de 6 meses para se falar, para a gente pensar em TOD, tá bom? Então a pessoa com TOD, ela vai ter aquele humor irritável, tá? Ela vai perder a calma com muita frequência, ela vai ser, frequentemente ela vai ficar sensível, né, incomodada com algumas questões, tá? Algumas questões no próprio relação social, tá? É aquela pessoa que ela fica muito ressentida, tá bom? Então, assim, as pessoas com TOD, elas têm esse comportamento aí desafiante, né? Vai questionar as figuras de autoridade, tá bom? No caso, né? De crianças, né? Adolescentes ou adultos, porque o TOD, ele inicia-se, né, na fase aí pré-escolar, mas ele pode inclusive chegar até a fase adulta, tá certo? Então, assim, o TOD é muito bem característico, porque realmente ele incomoda as outras pessoas, tá certo? Né? E ele frequentemente ele vai culpar as outras pessoas pelo seu erro, né, e pelo seu mau comportamento, tá bom? Então, assim, a pessoa com TOD, ela tem lá aquela índole vingativa, né? Existe uma persistência desses comportamentos vingativos, né? Quando a gente se fala de transtorno, qualquer transtorno, precisa ter duas coisas. Precisa ter uma frequência e precisa ter uma intensidade, tá certo? Qualquer transtorno precisa ter frequência e intensidade, tá bom? Então, pessoas com TOD, né? Elas, inclusive, são pessoas que a gente não consegue negociar com elas, tá certo? São pessoas que têm essa, né? A gente tem essa dificuldade. Se o TOD não for tratado, ele pode virar um transtorno de conduta, que já é uma evolução aí do TOD, e a pessoa vai cometer o que? Furtos, né? Vai cometer maldades com pessoas, tá certo? Com animais. Então, assim, o TOD, ele precisa ser tratado. Os tratamentos, né? Os neurologistas, os neuropediatras que têm mais experiência aqui no Brasil, como, por exemplo, o professor Paulo Liberalesso. Paulo Liberalesso, ele diz que o TOD ele não reage muito bem a medicamentos, a não ser que ele já esteja num estágio bem avançado, né, já quase para virar um transtorno de conduta. Mas a intervenção no TOD, ela é intervenção comportamental, certo? Então, é muito importante que você fique atento, né, como está o humor dessa criança. Se essa criança ela é muito opositora, se essa criança, a pessoa com TOD, ela vai planejar e ela sabe que aquilo vai atingir aquela pessoa, certo? Ou seja, é uma coisa bem premeditada e ela vai sentir prazer em fazer isso, tá bom? Então, muitas vezes, quando a criança faz alguma coisa e se arrepende, isso não é compatível com o TOD, tá certo? O TOD, ele é aquela índole vingativa, né? Ele vai querer fazer para provocar aquele mal e ele vai ficar satisfeito com o fato de ter feito aquilo, certo?